1 Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, por que a pessoa tem a capacidade de amar a Deus? Porque Deus o amou primeiro. Ainda éramos inimigos na carne, disse Paulo aos Romanos. Deus nos amou. Muito mais agora, disse Paulo, que já somos salvos e reconciliados com Ele. Então, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Deus conhece o teu nome, Deus conhece os teus pensamentos, Deus conhece os teus desejos, os teus sonhos. Deus te conhece até o número de cabelos que você tem na cabeça e até a cor original dos teus cabelos, porque a minha não é original. É conhecido por Ele. Eu dou graças a Deus pelo dia em que estas verdades me foram reveladas. Eu sou conhecido por Deus. Eu sou nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Contra o que é nascido de Deus não vale encantamento. Diga glória a Deus. Então, presciência, prognoses, determinação de Deus, onisciência de Deus. Atos 2:23, até o próprio Cristo, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando. Ora, por que Deus permitiu que Jesus fosse morto e crucificado? Porque isso estava dentro dos desígnios e da determinação, da presciência de Deus. Um cordeiro perfeito teria que morrer, o cordeiro teria que ser imolado. Ele é o mediador, ele é o pagamento dos nossos pecados. Se ele não tivesse morrido, ninguém seria salvo. Se quando ele estivesse na cruz, ou ao estar na cruz, Deus enviasse milhões de anjos para o arrancar da cruz, nós não seríamos salvos. Era preciso que o cordeiro morresse. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu a nossa morte, ele morreu por nós, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus, ele está sentado num trono, ele tem pleno domínio sobre tudo. Este é o Deus da Bíblia Sagrada, que se revela à tua vida e que determinou todas as coisas na tua vida, porque ele é presciente. A presciência de Deus. Romanos 8:29 e 30 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, de antemão também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a igreja. E aos que predestinou, esse chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, obra completa, glorificou. Quer dizer que ninguém é glorificado se não tivesse sido justificado, ninguém é justificado se não tivesse sido chamado, ninguém é chamado se não tivesse sido predestinado. Você vê o plano perfeito na nossa vida? Pode falhar isto aqui? Não. Poderíamos ser outra coisa qualquer? Não. Foi Deus que, por sua presciência, determinou, chamou, justificou e glorificou. Então, vamos tirar aquela ideia de que Deus sabia. Não é que Deus sabia, é que de antemão ele conheceu e determinou. Então não é o homem que se rende por sua vontade própria, mas é porque isto é determinação de Deus. Romanos 11:2 diz: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel? Então disse: Deus não rejeitou o seu povo de quem de antemão conheceu. Imagina, se Deus me conheceu de antemão, se quando ainda não tinha forma no ventre da dona Laura, eu já era dele. Quando eu nasci, ele já me havia consagrado como profeta, como pastor, como líder. Foi ele que consagrou, porque o meu nome estava escrito no livro da vida. Agora imagina você, Deus destruir esta obra toda, porque eu não quero que isso aconteça. Você acredita nisso? Nem em português acredita. Amado, quando Deus determina,
não há força contrária. Se Deus conheceu alguém, pastor, mas como é que isso pode ser verdade na minha vida? É o Espírito Santo que dá uma convicção. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Agora, pode um filho de Deus ser filho do diabo? Não. Pode um filho de Deus ter também o diabo no coração? Não. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos uma nação santa. Somos uma raça eleita. Quem que fez isso tudo? A presciência de Deus, a determinação de Deus. Veja que ele diz em 1 de Pedro 1:2 que nós fomos escolhidos para a salvação. Para a salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência. Então nós fomos escolhidos para a salvação. Para a salvação. E disse que, versículo 1, que quando Pedro escreve aos eleitos, ele diz forasteiros da dispersão. Então, dispersão é que os eleitos estão dispersos pelo mundo todo. Ele se referiu ao ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Estados Unidos. Eles estão dispersos pelo mundo. E como é que essas ovelhas dispersas pelo mundo não têm uma placa dizendo que é ovelha? Como é que elas chegarão à salvação? Porque Deus já determinou, apóstolo. Mas elas só chegarão à salvação quando ouvirem a palavra da verdade.